precisa para resistir diante das lutas da vida. Quando eu falo sobre esperança, quando eu falo então sobre ter esperança, por quê? Muitas pessoas hoje não estão tendo esperança. Muitas pessoas hoje olham para o seu casamento e não conseguem ter esperança mais. Muitas pessoas hoje olham para a sua vida financeira e não conseguem ter esperança mais. Muitas pessoas hoje olham então para as situações e as circunstâncias que você está vivendo e você não consegue mais ter esperança, não consegue ter esperança de um trabalho melhor, não consegue ter esperança então de uma vida diferenciada. Contar um pouquinho para você da minha história, aqueles que ainda não conhecem. Eu trabalhei 4 anos na roça cortando cana, depois eu trabalhei mais 4 anos de motorista. E os 4 anos que eu trabalhava cortando cana, eu já era casado, né? Já estava casado, tinha já um compromisso, o Rafa era pequenininho, a pastora estava, então, né, uma jovem que havia vindo morar junto comigo, e eu tinha meu pai, que nós então cuidávamos também na nossa casa. Muito bem. E tudo isso, quando eu estava então no meio da cana, no meio do canavial, e eu sempre tive o desejo de sair daquela cena, daquela situação, daquela circunstância, porque só quem trabalhou na roça sabe como é difícil o trabalho na roça, né? Era muito difícil. Nós então acordávamos muito cedo e trabalhávamos o dia todo nesse sol escaldante. Na época a água terminava do garrafão e aí você então tinha que tomar uma água praticamente fervendo, que ficava então, era muito difícil, muito ruim, muito ruim, muito ruim. E eu fazia minhas orações e falava assim para Deus: Deus, eu preciso sair fora disso. Eu preciso dar uma vida melhor para minha família. E algumas vezes eu perdi a esperança. Em alguns momentos a minha fé foi roubada. Porque quando você está num problema, só você sabe a dor que você está passando. É fácil para nós falarmos: olha, tenha esperança, acredite que vai dar certo. Mas quem está com um casamento a um fio, quem está com um filho, com uma filha, com um cônjuge em estado terminal, quem então olha para a situação financeira e só vê dívidas chegando, só vê problemas só chegando, a nossa fé é abalada. A nossa esperança, ela é abalada. É normal tudo isso acontecer, porque nós somos seres humanos. E seres humanos, uma hora nós estamos com muita força, e outra hora nós estamos então arrastando os nossos pés. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você é uma pessoa que passa por todos os problemas que todo mundo então passa. Então eu quero nessa manhã dizer a você, para você acreditar mais um pouquinho, para você achar forças da onde você então não tem encontrado, porque Deus, Ele pode mudar essa história. O tempo passou, 1 ano se passou, 2 anos se passaram, 3 anos, quando deu 4 anos, eu recebi uma proposta de trabalho melhor. E aí então, chegou a minha hora da mudança sobre a minha vida. Sabe, irmãos, tem hora, e eu vou dizer algo que eu estou sentindo do Senhor agora aqui, uma presença forte que chegou aqui, agora aqui comigo. Eu quero te dizer que talvez a resposta que você está esperando, ela vai chegar quando menos você esperar. Será de uma forma repentina e você vai falar assim: meu Deus, é isso? É. Deus te tira de um lugar e leva para o outro assim, irmãos. Deus faz uma mudança na nossa vida de uma forma extraordinária. Basta nós termos e mantermos essa esperança viva no nosso coração. Sabe? Então a esperança, ela precisa estar fluindo e real então sobre a nossa vida.
A esperança que você precisa para poder resistir. Diga comigo, eu preciso resistir a algumas coisas nesta vida para alcançar a minha vitória. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 17. João capítulo 11, versículo de número 17, nós vamos ler o texto, é bastante grande, mas eu preciso ler esse texto para que você possa então entender. João capítulo 11, versículo de número 17, em diante. Diz assim o texto: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe então Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e clamou, ou chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que eram com Maria em casa, que estavam com Maria em casa, e a consolava, vendo a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar que estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles então lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus então chorou, versículo 35. Então disseram os judeus: vede quando o amava. Mas alguns objetaram: não podiam ele, que abrir os olhos dos cegos, fazer com que ele também não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, que era uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se crerdes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse-lhe: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. 43. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Senhor, que essa palavra fale no nosso coração nessa manhã, e que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção nessa palavra. A Bíblia diz que uma família, Marta, Maria e Lázaro, Jesus amava muito essa família, sempre passava por ali. Esse homem havia morreu, e de repente eles pegam e sepultam ele. Jesus vinha vindo, ouve falar então desse caso, corre até essa cidade,
Só que no prazo que Jesus chega até essa cidade, 4 dias se passam. 4 dias, suficiente para um cadáver, então, estar completamente em estado, então, de putrefação. Por quê? Você percebe que hoje, os velórios que passam de 24 horas, se não tomarem, então, cuidado e fazer algumas medidas, já tem, então, já um odor muito forte no próprio velório. Ali, então, eles colocam, então, Lázaro dentro da tumba, e quando Jesus ele chega, indagam-se a ele, e ele diz assim: ei, espera aí. Vocês estão falando com alguém que pode resolver qualquer problema. Não foi com essas palavras, mas eu estou aqui trazendo para você uma forma mais simples de você entender. Jesus ele dizia: calma, vocês estão falando comigo. Eu posso fazer o que ninguém pode fazer, mas vocês precisam crer. Ou seja, precisa haver esperança. Aqui eu faço uma pausa aqui nesse texto e quero então que você entre nessa história. O que está morto na tua vida? Quais os pontos que estão ruins sobre a sua vida? Talvez o casamento, talvez as finanças, talvez então o trabalho, talvez então alguma situação, talvez algo que você então tinha no seu coração e perdeu a esperança no meio do caminho. E eu te pergunto, você crê que isso pode ainda acontecer? A única coisa que pode nos impedir a receber o milagre de Deus, as bênçãos de Deus, é a nossa incredulidade. Não há problema que está aqui hoje, nessa manhã, que Jesus não possa resolver. Não há situação que está aqui sobre a sua vida, ou na vida de cada uma das pessoas que aqui estão, que Jesus não possa mudar. Jesus ele olha para eles e diz assim: se crerdes, verás a glória de Deus. Olhe para mim agora, eu quero te perguntar: você crê que Deus pode fazer um milagre sobre a sua vida? Você crê de verdade? Porque só se você crê, a glória de Deus vai ser manifesta na sua vida. Os incrédulos, infelizmente, não podem ver a glória de Deus. Não podem participar da glória de Deus. Somente aqueles que creem que Jesus é o Todo-Poderoso e pode fazer então um milagre na sua vida. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus ele chega e disse assim: arranque a pedra. Diga assim comigo: para que o milagre aconteça. Novamente, para que o milagre aconteça, algumas pedras da minha vida precisam ser removidas. Nós precisamos remover algumas pedras. Só que no ato que Jesus então disse assim: remova a pedra, e eles removeram a pedra, Jesus ele deu então um brado e disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que o que estava morto reviveu. O que estava sepultado saiu, todo cheio de faixa, mas saiu. E Jesus disse assim: ó, tira a faixa dele, pode deixar que ele já está tudo zerado. Queridos, eu quero te dizer que aquilo que estava morto, que estava parado, mas se você crê que Jesus pode fazer um milagre, ter esperança hoje nessa manhã, Jesus ele vai dizer assim: sai para fora, eis que o milagre é teu, eis que pega seu milagre, a sua vitória. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos então, viver uma vida onde os milagres eram do passado. Os milagres são para agora. Olhe para o seu irmão e diga assim: os milagres são para agora. Aleluia. Pergunte para ele: você tem esperança? Provérbios 23:18: certamente haverá bom fruto para você, e na sua esperança não falhará. Como você vai ter um bom fruto? Quando a sua esperança não falhar. Não deixe a sua esperança falhar. Efésios 6,13 diz assim: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. A vida é fácil? Não é fácil. A vida tem problemas, a vida tem dificuldades, a vida tem um monte de coisa. Porém, quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus, irmãos, não tem flechada, não tem problema, não tem situação que possa destruir a nossa vida, porque o Senhor é conosco. Aleluia! O Senhor é conosco, o Senhor é comigo e o Senhor é com você. Continuando então aqui, junto comigo. Você precisa de esperança para resistir.
Primeira coisa que você precisa resistir: as tentações do mal. Diga comigo, as tentações. Diga com força, as tentações podem me tirar a esperança. As tentações é uma das pedras que nós precisamos tirar. Não sobreveio vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pastor, explica isso melhor para nós. Muito bem. Nós estamos sujeitos a sofrer tentações, a sermos tentados. Só que entre uma tentação e a prática é completamente diferente. Nós não podemos impedir com que um pássaro pouse sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir com que ele não faça ninho sobre a nossa cabeça. É diferente. Então veja, tentações virão, situações contrárias virão, mas nós precisamos ter esperança e vencer essas tentações, porque senão qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Qualquer coisinha vai nos arrancando da presença de Deus. 1 Coríntios 10:13, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Diga assim comigo, nunca vai chegar. Acho que eu deveria falar, nunca chegará, né? Nunca chegará tentações maiores do que eu possa suportar. Porque se Deus permitiu, Ele vai me trazer a força para suportar. Ou seja, quais as tentações que têm chegado na sua vida, meu irmão? Talvez você tenha tentado ou tenha sentido tentações para voltar às práticas atrás. Para aqueles que então um dia usou drogas, será que a tentação tem sido para voltar então para o campo das drogas? Para aqueles que usou do vício de álcool, de bebida e etc e tal, de álcool, de cigarro e etc e tal, será que o desejo não é voltar então às práticas? Aqueles que mentiam, será que não está chegando então propostas para mentir? Aqueles que então adulteravam, será que não está chegando propostas para adulterar? Tentações que, se nós não cortarmos, elas podem virar pecado. Eu já atendi várias pessoas que confessaram as suas tentações, que chegaram em mim e disseram assim, pastor, eu estou sentindo esse desejo de fazer isso ou aquilo. E nós orarmos e essa tentação ir embora. Quem confessa a tentação, não confessa pecado. Repita comigo, quem confessa tentação, não confessa pecado. Por que isso? Porque você confessa a tentação, Deus já vai lá já e te dá já a resposta, já te tira dessa situação. Então você precisa ter esperança em uma vida diferenciada para vencer todas as tentações que chegarem sobre a sua vida. As tentações não valem a pena, tá bom? Segundo, o desânimo diante dos problemas. Desânimo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, porém não destruídos. Você precisa ter esperança diante dos desânimos que vêm então assolar a sua vida. Nós precisamos vencer isso. Outra pedra que nós precisamos então arrancar. Você passa por algum tipo de desânimo? Você passa por algum tipo de sentimento que você fala assim, puxa vida, mas por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, isso é normal. Olhe para cá, faz mais de 20 anos que nós servimos ao Senhor. Mais, 23, 24 anos. Estamos então na frente das batalhas e orando e fazendo, então e guerreando. E tem hora que bate um desânimo no nosso coração.
Quem aqui já bateu um desânimo no seu coração alguma vez aqui? Em qualquer sentido na sua vida. Bate. Isso é normal acontecer. É muito comum isso acontecer. Você é uma pessoa que precisa ir vencendo isso. Mas isso fará parte da sua existência. Então, o desânimo diante dos problemas. Por que vem o desânimo? O diabo sabe, irmãos, que se ele desanimar você, se o diabo então desanimar, arrancar a sua fé, ele destrói tudo que você já conquistou até aqui. E eu te digo, para frente é mais perto do que para trás, voltar para trás. É aquela velha história, né? A pessoa estava então no alto mar, para frente, no destino dele, vou dar um exemplo, faltava 3 quilômetros. Para trás, da onde que ele tinha saído, eram 8. Ele decide voltar para trás. Poxa, o esforço que você vai ter para voltar para trás, você já está lá na frente no lucro. Então, vamos para frente, irmãos. Não é para voltar para trás, nós precisamos romper no nome de Jesus, amém? Tudo que você está, vamos romper, mais os desânimos. Desânimo. Nós somos então pressionados, mas nada vai parar a nossa vida. E quando você estiver desanimado, quando você estiver bater uma frustração na sua vida, saiba que em Jesus também bateu. Saiba que em Jesus também bateu a tristeza. Saiba que em Jesus também bateu também essa opressão do mal. Porque Jesus, ele foi homem como nós somos. E Jesus então venceu. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Porque o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre a nossa vida. E nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos ter esperança diante dos desânimos. Ei, 365 dias. 365 dias no ano. Você acha que algum dia você não vai acordar borocochô? Você acha que não vai ter dia que você vai acordar e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou então abandonar minha família. Quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar então minha fé. Acontece essas coisas, irmãos, mas aí você, como uma pessoa de Deus, você vai para a cruz, você vai ponderar a situação e vai falar assim, peraí, eu não posso perder aquilo que eu já conquistei, eu não posso deixar aquilo que Jesus então fez por mim. Ei, para frente é melhor, vamos para frente então aí você vence esse desânimo e avança no nome de Jesus. Esse é o padrão, não é? Esse é o padrão. Então, você está desanimado com a sua empresa, você está desanimado com o seu trabalho, você está desanimado então com o seu ministério, com a sua vida de fé, e aí o que você vai fazer para mudar essa história? Terceiro, você tem que ter esperança para vencer o desespero diante das dores. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Desespero diante das dores. Tem momentos de desânimo e tem momentos de desespero. E esses momentos de desespero, irmãos, se nós não tivermos a fé voltada no Senhor, nós pereceremos. Eu já vi muitas pessoas desesperadas. Perdem o trabalho, ficam desesperadas. Aconteceu alguma coisa na casa, ficam desesperadas. Aconteceu alguma questão, ficam totalmente desesperadas. Alguém morreu, fica totalmente desesperado. Por quê? As dores fazem parte da nossa vida. Só que as dores, o que elas precisam deixar para nós são cicatrizes. Eu me lembro que alguns anos atrás eu caí de moto. E eu quebrei minha mão inteirinha. Esse dedo veio parar aqui, quebrei tudo a mão. Então aqui tem pino, aqui ficou então parecendo o Capitão Gancho, aqui eu tinha aqui um gancho aqui, tudo amarrado aqui a minha mão. Eu me lembro da dor. Eu me lembro do que aconteceu, me lembro da cirurgia, mas hoje, o que ficou são só cicatrizes. Não se desespere diante das dores. Não se desespere diante dos dias difíceis que você então ultrapassar. Nós somos seres humanos. A morte chega na nossa família,
infelizmente. O desemprego, a falta de algo que você então deseja, acontece em meio ao percurso da vida. Não se desespere. Seja a boca de Deus para esse irmão que está do teu lado nessa manhã. Coloca a mão no ombro dele, no ombro dela. E diga, não se desespere. Deus é contigo. Olha no olho dele ou dela e diga assim, tudo que Deus permitir acontecer na tua vida, Ele se responsabiliza para te dar o escape. Quatro, você precisa ter esperança para vencer os ceticismos da sua humanidade. Ceticismo da tua humanidade. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de multidões de nações, de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Diga comigo, ceticismo. O que é o ceticismo, irmãos? É a falta de fé. A humanidade nossa. Tem hora que nós achamos, tem hora que fica assim, parece que tudo muito comum. O pastor está falando que pode acontecer um milagre, mas é com o irmão, não é comigo. A Bíblia diz da história de Lázaro, Lázaro ressuscitou, mas meus sonhos não vão se ressuscitar. Ceticismo, e eu garanto, existem muitas pessoas dentro das igrejas que não têm fé. A incredulidade toma conta do coração. Participam, estão, fazem apenas por um ritual religioso. Nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que Abraão, ele contra a esperança, ele teve esperança. Ou seja, não tem nada que para um homem desse. Quando Abraão recebe a direção de Deus e a promessa de Deus, ele era velho e Deus promete a ele um filho. E ele creu. O que Deus prometeu para a sua vida, irmão? O que Deus tem prometido para você? A Bíblia diz que ele não é homem para que minta. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Você só precisa passar pelo tempo, porque o deserto não é a sua morada, o deserto é só a sua passagem. E eu quero te dizer que todo deserto sobre a sua vida vai ter o fim, você vai chegar do outro lado, vai cantar o hino da sua vitória, vai testemunhar os milagres de Deus, mas para isso você precisa ter fé, acreditar nas promessas de Deus. Anote as promessas de Deus. Deus falou com você, anote e lembre Ele. Deus, Ele gosta de gente arrojado. Dona Itali, o enxame de abelha pegou ele um dia no sítio, a ponto de praticamente ir a óbito. E ele disse assim, não, Deus, eu tenho promessa, não posso morrer agora. Olha lá, está ali, ó. Dá uma salva de palmas pela vida dele. Pastor, eu tenho esse poder. Você tem esse poder. Você tem esse poder de olhar para um ente querido seu e falar assim, Deus, essa pessoa não pode morrer ainda, porque tem promessa para se cumprir na vida dela. Senhor, meu marido não pode ir embora de casa, minha mulher não pode ir embora de casa, meu filho não pode ficar nas drogas, porque tem promessa na vida deles. E eu não aceito esse diabo na vida deles. Você precisa ser ousado, você tem que deixar de ser cético e ter fé. Chacoalha seu irmão e diga, tenha fé. Tiago 1,6 diz assim, peça porém com fé sem duvidar, pois aquele que duvidar é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quem duvida, a onda do mar faz assim, ó, leva ele de um lado, leva ele do outro. Quinto, você precisa ter esperança
para vencer os ressentimentos do seu coração. E eu encerro essa mensagem. Jó capítulo 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato. Olhe para cá e preste atenção no que eu vou te falar. A pessoa perde a esperança quando ela fica ressentindo as coisas do passado. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. A cruz é o lugar de deixarmos as coisas do passado e pegarmos o novo em nome de Jesus. Ressentimentos do coração, remoendo, 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 remoendo. Fazem 26 anos que nós somos casados. Vamos fazer agora, né? Se cada problema que eu tive, ou que a pastora teve, durante a nossa vida, nós ficássemos remoendo, ressentindo, nós não estaríamos juntos hoje. Olhe para cá e preste atenção no que eu vou te falar. Se eu fosse uma pessoa ressentida, eu não estaria pastoreando uma igreja hoje. O ressentimento impede você de alcançar as promessas de Deus. Como diz o bispo Fidelis, não seja como um gato gago. Não seja. Seja como um leão feroz. O que aconteceu na sua vida, meu irmão? Você foi traído? Você foi traída? Foi abandonado? Foi abandonada? Foi rejeitado? Foi rejeitada? Fez algo que não deu certo? Deixe para trás. Bota uma linha divisória na sua vida. Dê um passo à frente da linha e diz assim: para trás eu não volto mais, é daqui para frente. Se eu decidir perdoar, eu vou seguir perdoando. Se eu decidir acreditar, eu vou seguir então acreditando. E ponto. Os ressentimentos vão ficar para trás da minha vida, porque no Senhor eu vou ter a vitória. A esperança, ou melhor, o ressentimento destrói então a esperança da vida das pessoas. Jó 36:13. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Vou repetir esse versículo novamente para você. Os que têm coração ímpio, que não creem em Deus, guardam ressentimentos. Dá-nos a entender que os que são do Senhor não têm ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, ferve dentro, quer sair, eles não clamam por socorro, eles ficam sufocados. Você não tem um coração ímpio. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esperança para vencer. Esperança para resistir diante das lutas dessa vida. Olha para o seu irmão e diga assim: tenha esperança. Recline a sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos. Antes da ceia do Senhor, eu quero que você faça um exame de consciência sobre a sua vida. Faça um exame de consciência sobre a sua vida agora. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Eclesiastes 9:4 diz: enquanto existe vida, existe esperança. Tem esperança para o seu casamento. Tem esperança para a sua família. Tem esperança para os seus negócios. Tem esperanças.
As tentações do mal têm roubado a sua esperança? O desânimo diante dos problemas? O desespero diante das dores? O ceticismo, a falta de fé? Ou os ressentimentos do teu coração? Faça uma oração agora diante de Deus. E diga assim comigo: Senhor. Diga comigo: Senhor, nessa manhã, eu te peço, arranque do meu coração tudo aquilo que não provém de ti. Todo tipo de ressentimento, toda a tentação, todo o mal, todo o ceticismo e incredulidade, arranque do meu coração, para que eu possa ter esperança de um futuro melhor, esperança de uma vida melhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Os obreiros vão passar pela